Você sabe que papiro é esse e o que ele tem a ver com Jesus Cristo? Não? Então nesse vídeo eu vou te demonstrar a descoberta desse papiro, qual a importância, a relevância dele, quem foi que o descobriu e qual a relevância dele para a existência do personagem Jesus ou não. E além disso, eu vou te trazer uma surpresa bônus em relação a tudo isso. Então, para você que não me conhece, o meu nome é Antônio Miranda, eu sou um especialista de teologia reversa, tá? Ou seja, eu tenho mais de 15 anos de experiência estudando de forma neutra a teologia e refutando muitas das bobagens que os teólogos, os pastores dizem por aí, ou trazendo informações para vocês que não são ditas na sua igreja, no seu seminário teológico e etc. E a primeira bobagem que eu quero desmentir para vocês aí, que esses pastores, exegetas, líderes religiosos vêm contar para você, é que a descoberta desse papiro prova que Jesus existiu e que conta o relato da sua infância, tá? Vamos primeiro falar sobre a história desse documento, né? O brasileiro Gabriel Nock e o seu amigo da Bélgica, Lajos Berkes, eles estavam vasculhando os arquivos da Universidade de Hamburgo e eles descobriram pelo arquivo digital, tá, galera? Que seja interessante ressaltar isso aqui, eles têm digitalizado vários papiros, vários documentos, e eles estavam revisando o que eles tinham. E para a surpresa de ambos, eles identificaram aqui uma correlação com a palavra Jesus, tá? Isso aqui no grego, ele está escrito em grego, esse manuscrito. E eles foram se aprofundar do que se tratava. E eles descobriram que isso é um relato da infância de Jesus. Você sabe que a infância de Jesus é um assunto polêmico, porque não se tem praticamente nada, né? Algumas coisas ali vagas em Lucas, fora isso não tem mais nada sobre a infância de Jesus, né? Então muitos apressados, né, pastores, apologetas, líderes religiosos em geral, foram correndo dizer que cientistas, né, descobriram uma prova de que Jesus existiu, de que Jesus é real, graças a um papiro, uma descoberta de um brasileiro. Então, muita calma nessa hora. Mas o que esses líderes religiosos não falam para vocês é que essa história não foi descoberta agora. Ela é só mais um papiro de um antigo apócrifo que nós já sabíamos de sua existência, que é o apócrifo do Evangelho de Tomé da infância de Jesus. Assim como na sua Bíblia, você tem um pseudo Mateus, um pseudo Marcos, um pseudo Lucas, um pseudo João, nenhum deles é o autor, tá, galera? Esse papiro, por exemplo, ele é datado do século IV ou século V, tá? Dentre esse período, tem uma margem de erro, tá? Então ele pode estar localizado no século IV ou no século V da Era Comum. Sendo que, galera, a documentação que tinha desse evangelho de Pseudo Tomé era datada anteriormente do século VI da Era Comum, tá bom? Então, tendo isso em mente, deixa eu apresentar para vocês o documento que eu possuo aqui em mãos com essa história, galera. Sim, eu tenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Até grifei aqui para vocês poderem ver. Ó. Evangelho Pseudo Tomé. Eu já tenho isso aqui há anos. E, inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre esse evangelho da infância de Jesus. Então eu tô aqui com os livros apócrifos, que inclusive tem vários outros, tá, galera? Esse daí não é o único. E uma coisa que os apologistas eles não contam, né, que é o segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês, é em relação ao conteúdo desse evangelho, que é algo assim que não vai ser dito num culto dominical, né? Eles vão te falar, encontraram o evangelho da infância de Jesus, né? É o que vão te falar na igreja, é isso. Mas não vão te trazer o conteúdo. Porque o conteúdo que temos aqui é de um Jesus X-Men. Exatamente, é um Jesus com superpoderes e sanguinário, né? É um Jesus que é estilo Chuck. É um Jesus do mal, um Jesus maligno. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui no pequeno trecho. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus,
usando uma planta de vime. Então você vê, eles estavam brincando, né, as crianças brincando. Aí Jesus represou algumas águas e o garoto foi lá e destruiu a represa de Jesus, né? Ante essa atitude, Jesus indignou-se e disse: malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz, nem frutos. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco, e os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade. Então você vê, Jesus secou uma criança só porque essa criança destruiu ali a sua represa numa brincadeira. Mas calma que piora. Aí você deve estar falando assim, não, isso aí é normal, Antônio. O menino tem superpoder, né? Jogou ali um alakazam no menino, normal isso aí. Beleza, vamos aqui para a segunda parte aqui, ó. De outra feita, ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, Jesus lhe disse, se liguem, não prosseguirás teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Então olha só, hein? Jesus matou uma pessoa só porque esbarrou nele. Só porque deu um esbarrão nele, Jesus fez a pessoa cair morta. E aí as pessoas foram reclamar, né, com José, pai de Jesus, sobre o que acontecera. E aí olha o que Jesus fez, olha só, se liga, ó. José chamou Jesus à parte e o admoestou da seguinte maneira: por que fazes tais coisas? Ou seja, são várias coisas que Jesus faz, né? Jesus é um pimentinha, né? É um rebelde sem causa. Se elas se tornam a causa de eles nos odiarem e perseguirem. Isso aqui está querendo justificar porque os judeus perseguiam Jesus, tá vendo? Jesus replicou: bem sei que estas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. Ou seja, Jesus cegou aqui uma multidão com seus poderes, cara. Olha aí, só porque falaram mal dele, né? Mais à frente, ele vai dizer o seguinte, ó: frutificai agora vossas coisas, e abri os olhos à luz os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos, e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Então Jesus veio amaldiçoar a galera para depois chamar para o alto, né? É a questão, né, da destruição de Jerusalém, depois, né, vai ter a salvação, a redenção lá romana, etc, né? Olha só esse daqui, como que Jesus é um X-Men, olha só. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço, e um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Aí vieram os pais, né, o pessoal chorando, etc, etc, né? Ó, depois chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele, botaram a culpa em Jesus, e se liguem. Mas Jesus lhes disse: não, eu não empurrei, mas eles o maltrataram Jesus, né? Jesus então deu um salto de cima do terraço, vindo a cair junto ao cadáver. É um X-Men, galera. É um X-Men. Não resistiu a 3 pregos, mas dá salto de cima do terraço e não acontecer nada, beleza, né? E pôs-se a gritar bem alto: Zenon, assim se chamava o menino, levanta-te e responde-me. Fui eu quem te empurrou? O morto levantou-se num instante e disse: não, Senhor, tu não me jogaste, porém me ressuscitaste. Entendeu? Então é isso aí que acontece, né? Aí olha só, galera, Jesus ele ia para uma escola, né? Aprender com um professor, com um mestre. Aí ele respondia o mestre de forma grosseira, né? Aí o mestre ficou puto, deu um cascudo em Jesus, né? Aí olha o que aconteceu depois, hein? Depois que Jesus tomou o cascudo. Quando o menino sentiu a dor, amaldiçoou. E timidamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Galera, então Jesus nesse evangelho de Tomé é isso. Ele é um X-Men, né? Ele é uma pessoa cruel
que mata qualquer um que o aborrece minimamente. Então, a única coisa que as pessoas, os líderes religiosos, vão te falar em relação a esse evangelho de Pseudo Tomé é que ele prova que Jesus existiu, só que não tem o menor sentido isso. E o próprio brasileiro que catalogou, tá, que não foi descoberto, já tinham esses manuscritos todos descobertos já. Ele só identificou, seria a coisa mais apropriada se falar disso. Só fez uma identificação do papiro, do manuscrito, tá? Ele e o colega dele. Parabéns, tá? Nós temos orgulho de brasileiros assim. E aí o que acontece? Isso não prova absolutamente nada em relação à Bíblia. É o que é dito na própria matéria, na própria entrevista do pesquisador brasileiro. Trabalhamos com objetos históricos e tentamos entender o valor deles no seu contexto. Não se pode ter uma prova do que aconteceu na Bíblia. Não existe isso. Então, de fato, esse é um documento histórico, tem o seu valor para a história, tá? Mas não é uma prova, evidência de que existiu um Jesus que era super poderoso, que era um delinquente, um assassino. Não, galera. Essa é uma história inventada, fictícia, de cristãos de séculos depois dessa história ter sido inventada, tá? Tanto que a narrativa demonstra isso. Já tem personagens ali, como o próprio José, que nem aparece no Evangelho de Marcos, né? Já tem todo um enredo ali, uma história que é fictícia. Tudo ali é fictício. Essas coisas sobrenaturais não aconteceram, galera. Nem tem relato disso, ninguém conta isso na história. Tá? Então não, esse texto já era conhecido, tanto que eu tenho ele, né? Eu li para vocês, já tinha feito vídeo sobre esse assunto para vocês. Só que como os veículos de imprensa estão noticiando, né, descoberta do Evangelho da Infância de Jesus, e muitas pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, é importante eu vir aqui trazer a verdade para vocês, esclarecer o fato para vocês. Porque nessas horas, né, muitos oportunistas, muita gente safada, picareta, pilantra, vai se aproveitar da falta de informação do povo para vender mentiras e ilusões para você, tá bom? Então é isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, considere deixar o like, verificar se você está inscrito nesse canal, se você ativou o sininho e apertou a opção de receber todas as notificações. Agora deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto.